E aí pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Mais uma vez eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do andamento dos mercados financeiros, o andamento da bolsa, o andamento do dólar. E neste início de semana a gente vê que o tom ele é um pouquinho mais defensivo, um pouquinho mais estressado para os mercados domésticos. O Ibovespa ele abriu em baixa, chegou a cair aí mais de 1%, agora reduziu um pouquinho as perdas, mas em linhas gerais ele tem assumido um tom negativo e o dólar à vista está sob pressão, subindo mais de 1% e já aparece acima da faixa de R$ 5,15. A gente vê que esse comportamento do Ibovespa ele basicamente replica o tom visto lá nas bolsas americanas e em Wall Street a gente vê que os mercados acionários também estão caindo em bloco, não são quedas muito firmes, mas ainda assim um tom vermelho tanto no S&P quanto no Nasdaq quanto no Dow Jones. Enfim, o que é que está influenciando os negócios hoje? O que é que está influenciando as operações nesta segunda-feira? Em primeiro lugar, só fazendo uma ressalva, as bolsas da Europa estão fechadas hoje por causa do feriado da Páscoa. Lá eles ainda permanecem sob recesso nesta segunda-feira, voltam a operar só amanhã. Dito isso, então a gente pode dividir os fatores de influência dos mercados em dois frontes, o fronte doméstico e o fronte externo. Começando pelos fatores locais, a gente vê que o mercado ele está sim muito preocupado com a situação lá em Brasília. Em Brasília a gente tem dois pontos que trazem estresse às operações. Por um lado, a gente tem ali a questão da bomba fiscal que pode ser votada no Congresso nesta segunda-feira, votada pela Câmara, né? O que é essa bomba fiscal? É um projeto aí de auxílio financeiro aos estados e municípios, só que esse projeto, por ter um caráter emergencial, ele não pede nenhum tipo de contramedida, né? Nenhum tipo de compensação por parte aí dos governadores e dos prefeitos. Então, o governo ele basicamente, né, cederia aí um volume enorme de recursos sem nenhum tipo de contrapartida, o que é claro que traria uma enorme pressão aos cofres públicos, ao orçamento da União. Essa pauta, né, teoricamente, ela vai ser apreciada hoje pela Câmara, e eu digo teoricamente porque o governo ele já preparou, digamos, uma contraproposta, né? A equipe econômica preparou aí um texto que está sendo entregue diretamente às lideranças na Câmara e no Senado, e esse texto ele prevê aí a destinação aí direta de até 40 bilhões para estados e municípios. 40 bilhões, é claro que é um montante expressivo, mas ele ainda é muito menor do que o que se está estimando como resultado da bomba fiscal que está sendo discutida na Câmara. Enfim, fato é que a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Existe a expectativa de que essa contraproposta do governo ela seja analisada, mas ninguém sabe ainda como é que as coisas vão se desenrolar, então é claro que todo mundo fica atento ao noticiário de Brasília, aos bastidores lá do Congresso. Além disso, continuando no cenário político, a gente tem aí um novo atrito entre o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro. Ontem o Mandetta deu uma entrevista à TV Globo, ele voltou a cobrar aí um discurso unificado por parte do governo, o que é claro que novamente aumenta aí a percepção de que existe sim um atrito visível entre o Ministério da Saúde e o governo em relação ao combate ao surto de coronavírus no país. Claro que essa situação ela gera desconforto, ela traz turbulência, e turbulência para os mercados é sinônimo de cautela. Indo lá para fora, a gente vê que as bolsas dos Estados Unidos elas estão operando em baixa, o movimento de realização de lucros depois aí da semana de ganhos, né, nos últimos dias, na semana passada. E por que a gente tem essa realização? Porque de fato o noticiário referente à Covid-19 ele continua bastante pressionado. A gente tem aí, ao longo do fim de semana, a gente viu que os Estados Unidos agora eles são os líderes globais, tanto em contaminados, já eram os líderes, quanto em mortes por causa da doença, já são mais de 20 mil falecimentos em decorrência do surto de coronavírus no território americano. É claro que isso traz aí uma enorme cautela, um enorme pessimismo em relação aos impactos econômicos que a pandemia vai trazer à economia americana. E aí é claro que os mercados lá fora eles ficam sim mais cautelosos, e cautelosos mesmo com a confirmação de um corte na produção de petróleo por parte da OPEP. Né? A guerra de preços do petróleo ela era mais um fator de estresse. Aparentemente agora as coisas tendem a se acalmar um pouco, mas ainda assim isso não é suficiente para animar os mercados nesta segunda-feira. Bom,
Lá no seudinheiro.com tem o texto de destaques da Bolsa, né, que traz aí todo o panorama do que vai acontecer nos mercados brasileiros, o que pode influenciar as negociações, quais ações tendem a se destacar nos próximos dias. Convido todo mundo a acessar o seudinheiro.com e ler o texto de destaques da Bolsa. E é claro, né, a gente vai continuar acompanhando aqui o andamento da sessão tanto no Ibovespa quanto no dólar. Tendo alguma novidade, eu volto aqui para conversar com vocês no YouTube, tá certo? Tchau, gente. Até mais. Um abraço.